Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, continuando com a nossa revisão de física moderna, e hoje nós vamos estudar pacotes de onda e relações de incerteza. Bom, nós vimos dois pacotes de onda aqui, né? Nós vimos um pacote, nós vimos um par que era primeiro a gaussiana, né? Então, no caso da gaussiana, a gente tinha essa gaussiana aqui, né? Que a gente viu em aulas anteriores, né? Então vamos começar com esse pacote aqui, né? Se eu pego esse pacote de ondas, a gente verifica que quem é o... se eu tenho um pacote de onda gaussiano, quem é que a função de onda no espaço K, né? Quem é a função de onda no espaço K? Então, a gente viu que é uma coisa assim, né? Também é uma gaussiana, ok? Então, se um é uma gaussiana, o outro também é uma gaussiana, né? Se a função de onda ela é no espaço, né? Se a função de onda ela é gaussiana, no espaço K, ela também é uma gaussiana. Eu não vou colocar assim que você vai ficar parecendo que estou falando do dual, né? Não é isso. Então, essas duas coisas são relacionadas, ó, né? Só que essa aqui é a função de onda gaussiana, isso aqui é a nossa função de onda. Quando eu tenho o pacote, eu não estou falando isso ainda, porque a gente vai falar ainda de potenciais, a gente não está... Mas fica subentendido, né? Quando eu estou falando de pacote de onda, eu estou falando de partícula livre, né? Então, sempre que eu falo de pacote de onda, estou falando de partícula livre, né? Então, quando você confinar a onda com potencial, aí você passa a ter, você vai discretizar os níveis de energia, né? Então você não vai ter mais um pacote de ondas, né? Então, obviamente que tudo que a gente falou aqui de pacote de ondas, isso aqui se relaciona a partícula livre, né? Bom, por enquanto eu não falei nada, porque a gente nem falou nos potenciais, nada disso, né? A gente só falou da partícula, né? Fica subentendido que eu estou falando da partícula livre, né? Ok, então tem uma partícula se movimentando, né? Como eu falei, essa partícula se movimenta como? Na forma de um pacote de onda, né? E aí esse pacote de ondas, então, ele no tempo t0, ele é isso aqui, ele é uma gaussiana, e aqui no espaço K ele também é uma gaussiana. Aí no espaço K eu posso reescrever no espaço, se eu quiser, no espaço dos momentos também, né? A gente viu, já mostrou como é que faz essa conversão. Eu vou trabalhar no espaço K mesmo. Ok? Sabendo no espaço K é fácil converter para o espaço dos momentos. Ok.
Então a gente vai estudar as relações de incerteza. Eu vou começar sempre com uma análise qualitativa, depois a gente vai para a análise rigorosa. E a gente vai ver que quando a gente vai da análise qualitativa para a análise rigorosa, a gente vai ver que tudo pode ficar muito diferente do que a gente imagina, né? Então, o próprio livro, muitas vezes, o Griffiths, vou falar sobre isso depois, naquele exemplo do pacote de ondas quadrado, retangular, ele simplesmente só resolve de maneira intuitiva, né? Mas ele não mostra que se você for fazer de maneira rigorosa, não vai funcionar. E tem uma explicação por que não funciona, né? Depois a gente vai falar disso. Ok, mas vamos começar com o mais famoso, né? O pacote de ondas gaussiano. Então, o pacote de ondas gaussiano, ele é gaussiano e no espaço K ele também é gaussiano. Se a gente calcular, como a gente já viu, a densidade de probabilidade em x, isso vai dar o quê? Isso aqui vai ao quadrado, né? Então vai ficar raiz de 2 sobre a raiz de π. Aqui vai multiplicar, né, pelo conjugado, vai dar e elevado a zero, que é 1. Eu não vou refazer porque a gente já fez isso. Isso aqui elevado ao quadrado, fica a potência de potência, fica 2x ao quadrado. Se você quiser relembrar, veja a aula anterior que eu faço passo a passo. Ok. Vou fazer de novo. O que é isso? É o conjugado. Vou fazer logo, que a pessoa vai ficar com dúvida. Aí o cara vai ter que voltar lá, né? Vou colocar algo aqui, ó. Como é que ficaria ele conjugado? Vou arrastar mais para cá. Então ficaria ele vezes ele de novo. Só que o primeiro é conjugado. Conjugação não afeta número real. Então isso aqui não muda. Conjugação não afeta número real. Isso não muda. Só muda aqui, ó, menos. Pronto, o resto tudo igual. Então vai ficar, como eu falei, raiz de 2, aqui o A, raiz de π. Ou se eu quiser deixar como estava mesmo, vamos colocar 2 sobre π ao quadrado elevado a meio. Ok? Ou podia colocar isso também, né? 2 sobre π raiz e um A aqui embaixo. Esse aqui vezes esse vai dar uma potência de potência. Potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. E esse aqui, por último, vai dar produto de potência mesma base, conserva a base sobre os expoentes, que é 0. Então isso vai dar raiz de 2 sobre π sobre A é a menos 2x ao quadrado sobre A ao quadrado. Como é que fica isso daí? Isso daí é uma gaussiana, né? Então ela é uma gaussiana que centrada em 0, né? Ok? E aí, quem é essa altura dela? É algo que é proporcional, né? É um número aqui, ó, 2 sobre π, é inversamente proporcional ao A, né? E quem vai ser aqui o desvio padrão? Lembra que a gaussiana, ela tem que ter a seguinte forma, né? A gaussiana, como é que ela é? É a menos meio x menos μ sobre
o desvio padrão ao quadrado. Então, se a gente olhar aqui, ó, se a gente comparar, eu vou ver que é a menos, já tem um 2, né? Esse 2 está atrapalhando aí, porque eu tenho que colocar meio. Para eu colocar meio, eu vou ter que colocar um 4 aqui, né? Então vai ficar 2A, isso aqui é o quadrado, né? Aqui menos 0. Por isso está centrado na origem, aqui é o ponto médio, ó. E o desvio padrão, aliás, 2A não, é A sobre 2, né? Aqui, A sobre 2, né? Que aí quando eu observo o primeiro múltiplo pelo segundo invertido, ele vai para cima, né? Vai 4 para cima, 4 vezes meio dá 2, que é o que está aqui. Ok? Lembra disso, né? Conserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. Então esse 4 vai ficar 2 ao quadrado dá 4, vai para cima, multiplicando por esse meio, dá esse 2 aqui. Então a gente tem que o desvio padrão aqui, né? Vale quanto? Que é uma medida dessa... A gente sempre mede aqui a dispersão levando em conta o desvio padrão, né? A gente, para ter praticamente toda a distribuição, a gente pega de mi menos 3 sigma a mi mais 3 sigma, né? Mas uma boa região onde tem já grande parte da probabilidade, ela está entre mi mais sigma, no caso aqui só sigma, e menos sigma, né? Então é uma forma de medir a largura aí, né? Desse x. Então, vou botar isso aqui mais para cima. Então, quem é essa largura aqui? Ela é A sobre 2, né? Porque a gente vê que o desvio padrão ali embaixo é A sobre 2. Então, olha o que acontece quando o A quando o A for, quando eu aumentar o valor do A, essa largura aqui aumenta, mas a altura dela diminui, né? Você vai achatando e aumentando a largura. Você vai dispersando mais, né? A probabilidade ela se espalha mais, né? Ela fica menos localizado, né? Se eu faço o A tender a 0, vai ficando mais localizado, né? A posição vai ficando mais definida, né? A incerteza na posição diminui, ok? Então vamos fazer essa análise, ó. Se o A é pequeno, o que a gente tem? Isso aqui vai ficar bem estreito, ó, e vai ficar bem alto. Quer dizer que toda a probabilidade vai se concentrar em torno da origem, em torno da média aí, né, que é a origem. Isso significa que o quê? Isso significa que pequeno implica pacote espacialmente localizado. Espacialmente localizado, né? Espacialmente muito localizado, né? Muito localizado. Quer dizer que ele está muito localizado, quer dizer que ele está pouco disperso, quer dizer que a incerteza na posição ela é pequena. Eu sei qual é a posição, ele vai estar na origem, né? Então a incerteza na posição é pequena. Então quando eu faço o A diminuo o tamanho do A, eu tenho uma incerteza pequena. Ou seja, eu sei onde a partícula está. Agora, o que acontece se eu pegar
isso daqui, o que acontece se o A é grande? Se o A é grande, o pacote está espacialmente disperso, ou seja, a incerteza da posição é grande. A gente não sabe onde a partícula está, né? Então, ó, lembra que a função de onda dá a probabilidade, né? Essa aqui é a densidade de probabilidade. Então, quer dizer, ó, se eu tenho... seria grande, que a inversão é proporcional. Então, a altura dele vai ficar pequena, mas a largura dele aumenta. Vai ficar com uma largura grande, ó. Ou seja, o que vai acontecer é que vai ter uma grande probabilidade dele se encontrar em qualquer posição, né? Eu não sei onde ele está. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Eu não sei onde a partícula está. Então a incerteza na posição é grande, né? Ele vai se espalhar para cá e baixar, né? Ela não está mais concentrada em X, essa probabilidade se espalha. Ok. Só que quem é a transformada aí, né? A transformada de Fourier, né? Essa transformada de Fourier vai dar isso aqui, ó. E o que é isso daí? Então, essa transformada de Fourier, o pacote no espaço K é uma outra gaussiana, né? Então vamos plotar essa gaussiana aí. Como é que ficaria? Então aqui o que a gente vai ter? Tem que escrever naquela forma lá, né? É a menos meio K menos K0 sobre sigma ao quadrado. Então eu já sei que a média é K0. Comparando, como é que ficaria isso aqui? Eu teria que jogar esse A para baixo, mas ele vem 1 sobre A, né? Aí tira daqui, eu boto um meio aqui. Só que para botar um meio aqui, eu tenho que botar um 2 aqui, né? Ah, desculpa, tem um 4 já ali, né? Ignorei o 4, espera lá. Então vai ficar, esse 4 vem para cá, né? Fica 4. E esse A vem para baixo, 4 sobre A. E aqui ao quadrado. Aliás, deixa eu ajeitar aqui, porque a gente na verdade vai analisar não a função, né? Mas a gente vai analisar a densidade de probabilidade. Então aqui ela ao quadrado. Então aqui fica 2, né? E aqui vai ficar E elevado a como vai ficar o quadrado, multiplica por 2. Então fica um 2 aqui embaixo. Agora sim, agora eu posso escrever. Tinha que ter um meio ali, né? Já está aqui o meio. Então é só jogar esse A para baixo, né? Então vai ficar assim, K menos K0, 1 sobre A ao quadrado e o meio que já está aí. Então pronto, comparando, a gente conclui que o desvio padrão é 1 sobre A. Okay? Então, só de olhar você já consegue analisar, né? Porque como é gaussiana, ela é bem simples de analisar. Só de olho você já descobre tudo. Então,
Como é que seria isso aqui? Seria uma gaussiana, só que ela está centrada agora em K0, né? E é exatamente como o outro caso lá. Ok? Agora, quem vai ser essa altura dela aqui, ó? Vai ser A sobre raiz de 2π. E quem vai ser isso daqui? Que vai ser 1 sobre A menos 1 sobre A. Ou seja, inverteu agora, né? Agora, quando vou fazer a análise é toda invertida agora. Então a análise é bem parecida, só que é ao contrário agora, né? Quando eu tiver o A pequeno, o que vai acontecer? Então isso aqui era a função da posição. O que vai acontecer nesse caso aqui? Isso daqui eu trago para baixo. Isso daqui eu vou trazer mais para cá. E aí eu vou trazer isso daqui para cá. Isso daqui para cá. Só que agora é função de cá, ó. Que é a função de cá. Ok? Então, agora muda a análise, né? Então, se A é pequeno, o pacote é no espaço K muito localizado. E o pacote é no espaço K disperso. Ok? Ou ficaria melhor, né? Ele é... tirar isso aqui. Ele é muito localizado no espaço K, né? Ou seja, ΔK ele é muito disperso aqui, né? Disperso. Porque é o contrário, ó. Quando A é pequeno agora, aqui vai ser pequeno, a altura diminui, e aqui é inversamente, ó. Agora isso aqui fica largo. Então em K ele vai se distribuir, ou seja, ele não vai ter mais um K bem definido, né? Tem uma probabilidade de ter um K aqui, tem uma grande probabilidade de ter K aqui, ele tem uma grande probabilidade de ter o K em vários lugares. Ele não tem um K bem definido, logo não vai ter um momento bem definido, vai ter uma incerteza alta no momento. Vai ter uma grande incerteza em K, ou seja, no momento. Agora, se ele é grande, o pacote ele é
ele é muito localizado no espaço K. Logo, a incerteza em K é pequena. Por quê? Porque agora, se eu tenho um A muito grande, ele vai subir aqui e vai ficar estreito, né? Logo, ele vai ter o quê? Uma incerteza no momento muito pequena. A gente vai saber exatamente quem é o momento, só que agora aqui não está aqui, né? Ele está centrado aqui em K0. Então eu vou saber exatamente quem é o momento. Aqui também, né? Isso aqui, na verdade, é o K0. Então, ele vai estar centrado aí em K0, né? Então, se eu tiver um A grande, eu sei exatamente quem é o... Se for muito grande, eu sei exatamente quem é o momento. O momento vai ser H barra K0, né? Então, sei exatamente quem é o momento. Se o A for muito grande. Então, o que a gente observa é que se eu faço a incerteza no momento vezes a incerteza no K, como é que eu acharia a incerteza primeiro no momento? Incerteza na posição. A incerteza na posição, nesse caso, ela seria o quê? A incerteza na posição, a gente obteve aqui o A sobre 2. Então, a incerteza na posição, nesse caso, é A sobre 2. E quem é a incerteza? Incerteza no momento. A incerteza no momento, ela é H cortado, né? H barra vezes a incerteza em K. Incerteza no número de onda. Então vai ser H. Que é incerteza no número de onda? Incerteza no número de onda, a gente já viu, né? Incerteza no número de onda aqui. Incerteza no número de onda, a gente obteve aqui, ó. É o desvio padrão, 1 sobre A. Então, multiplicando por H bar, dá H bar sobre A. Então, fazendo o produto das incertezas, eu teria A sobre 2 vezes H bar sobre 2. Vezes H bar sobre A. Eu corto aqui, dá H bar sobre 2. Bom, isso é bem interessante, né? O que diz o princípio da incerteza? Do Heisenberg. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg diz que esse produto das incertezas, ele obrigatoriamente tem que ser maior do que ou igual a H barra sobre 2. E você vê que a gaussiana, isso é notável, né? A gaussiana é a função de onda de mínima incerteza, porque a menor incerteza possível é H barra sobre 2. Conclusão.
a função de onda gaussiana é a função de mínima incerteza, porque a mínima incerteza que você pode ter é exatamente essa aí. H barra está no limite do princípio da incerteza, né? A função de onda gaussiana é a função de onda de mínima incerteza. Bom, mas essas nossas análises foram análises assim, de certa forma a gente fez um cálculo, né? Mas ela foi meio intuitiva, a gente não fez os cálculos mesmo, né? Então eu vou aqui fazer os cálculos, né, para verificar o que acontece. Então, fazendo os cálculos mesmo, como é que a gente encontra a posição média? A posição média, então, ela é integral de menos infinito a mais infinito. Aí você tem que fazer um sanduíche, ó, com a função de onda. Aqui no meio você coloca a variável que você quer calcular, a média, né? Essa variável vem aqui no meio, ó, você faz um sanduíche, que é a função de onda conjugada à função de onda, aqui é a função de onda, e integra isso. Por que isso faz sentido? Porque se eu fizer para esse caso aí, o x é só um número, né? Então eu posso multiplicar isso com isso daqui, que dá a função de onda ao quadrado vezes x dx. Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é a densidade de probabilidade vezes x dx. Qual é a definição lá na estatística, que você aprendeu estatística? Se eu tenho uma variável aleatória contínua, a média dessa variável aleatória contínua, o que era? Ela é integral de menos infinito a mais infinito da densidade de probabilidade vezes a variável integrada aqui, né? Então é exatamente aquela fórmula que vocês aprenderam na estatística, né? Onde isso aqui é a densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade. Então você pega lá probabilidade, pega lá o seu caderno lá, né? No curso de estatística, dá uma revisão, você vai ver que a fórmula que você estudou foi essa aí, né? A média é a densidade, quando uma variável aleatória é contínua, a média é a densidade de probabilidade, é integral de menos infinito mais infinito, a densidade de probabilidade, você tem que somar todos os valores daquela variável, né? Ok? Então é exatamente aquela fórmula lá da estatística, então é exatamente a fórmula da média, tá? A gente não está inventando nada aqui. E aí, a média, então, da posição, ela vai ser o quê? A gente já viu que é raiz de 2π ao quadrado, né? Vamos pegar, copiar lá de novo, ó. Cadê? Tá aqui, né? Então a gente tinha isso aqui, ó, né? Então ficava isso aqui. E você vai multiplicar por x e integrar isso de menos infinito a mais infinito. Então a média, a posição média aqui é raiz de 2 sobre π sobre a, e aí eu tenho a integral da gaussiana, né? A gente já fez essa integral da gaussiana, né? O que a gente viu? Que você tem integral de menos infinito a mais infinito de E a menos meio x menos μ sobre sigma ao quadrado de x. Aliás, não é da gaussiana aqui, né? Aqui, desculpa, é a integral da... Eu tenho uma função aqui, desculpa. Bom, a gaussiana é uma função par. Gaussiana é par. E a função x é ímpar.
multiplicando as duas, vai dar uma função ímpar, né? Quando eu pego uma função par vezes uma função ímpar, dá uma função ímpar. E a integral de uma função ímpar de menos L até L sempre dá zero. Então a posição é aquilo que a gente tinha visto, né? A gente tinha visto já isso. A posição média é aqui, em zero, né? Ok, isso a gente já sabia. Aí a gente tem que calcular agora a média dos quadrados, né? Média do quadrado da posição. Então a média dos quadrados, né? Assim, média do quadrado da posição. Então a média do quadrado da posição é isso aqui, né? Média do quadrado da posição. Vai ficar idêntico ao que está aqui, ó. Vou só copiar. É só botar um x ao quadrado. Fica tudo parecido, né? Então vamos copiar aqui. Né? Posso apagar aqui. Obviamente que não vai dar mais zero, porque a função agora é par, né? Então essa função aí, ela é agora, aqui é o quadrado, né? Então agora é par. Então nem adianta, né? Dois são par, vai dar par. O máximo que eu posso fazer é botar um 2 e integrar de zero a infinito. Ok? Bom, então nesse caso, a gente já tem uma fórmula fechada para calcular isso aí, né? A gente já fez aqui, ó. Tem uma fórmula fechada lá nos das gaussianas. Só você voltar nas aulas anteriores lá, que a gente fez todo esse estudo das integrais que a gente vai precisar, né? Então a gente já fez, ó. O que que vai dar? Vou copiar essa fórmula aqui, ó. Então, essa fórmula que a gente já deduziu em aulas anteriores, só você voltar a assistir o vídeo aí. Então a fórmula que a gente vai usar é essa aqui, ó. Só, isso aí é matemática, só uma fórmula, né? E eu já deduzi a fórmula em aulas anteriores, né? Fiz ela passo por passo, hein? De maneira detalhada, né? Vou trocar aqui. Era isso que eu queria mudar o estilo, que é alterar estilo. Ok, então usando essa fórmula, a gente conclui então que essa integral vai dar o que aqui? Então aqui vai dar raiz de 2 sobre a raiz de π. E aqui dá o que? Meio raiz de π em cima e embaixo raiz de alfa ao cubo. O alfa é o número que multiplica na frente. No caso é 2 sobre a ao quadrado, né? Então aqui vai ficar, se aqui é 2 sobre a ao quadrado, aqui vai ficar a ao quadrado sobre 2. Né? Então, o que vai dar aí? Então vai ficar x ao quadrado igual a raiz de 2 a raiz de π vezes 1 sobre 2 vezes raiz de π vezes esse 2 vai para cima, né? Como raiz de 2. Ah, sim, era ao cubo, né? Esqueci, tem que colocar é ao cubo. Então aqui vai ficar... Vou botar ao cubo aqui, pronto.
Então vai ficar raiz de 2 ao cubo, é 2 raiz de 2, que vem para cima. E aqui fica a raiz de a ao quadrado, que é ficar ao cubo aqui. Na verdade eu inverti, né? É o alfa mesmo, no caso o alfa é 2 sobre a ao quadrado. Né? O alfa é isso aqui sobre isso daqui. Então, na verdade, 2 raiz de 2 aqui embaixo. E aqui é o a ao cubo. Vou colocar aqui esse a ao cubo. E aí, então, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Posso cortar esse π com esse π. E aí sobra ao cubo por a é ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4. Então vai dar a ao quadrado sobre 4. E finalmente eu posso calcular o desvio padrão, né, que é a incerteza. Então, calculando o desvio padrão, eu chego no valor... Quem é o desvio padrão? E a raiz quadrada da média do quadrado menos o quadrado da média. Então, o desvio padrão, ou seja, a incerteza na posição, ela vai ser raiz quadrada de a ao quadrado sobre 4 menos 0, né? Que era a média, que é o quadrado, 0 ao quadrado, vai dar a sobre 2. Né? Que foi exatamente o que a gente já havia encontrado, né? Ok. E agora a gente pode fazer o cálculo da incerteza no K, né? Então, a incerteza no K é a integral, sempre faz aquele sanduíche, né? A média, desculpa, calcular a média. Para calcular a incerteza tem que calcular a média primeiro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o K médio, né? Vou colocar assim, a média de K. Média de K. Então, a média de K vai ser o quê? Faça um sanduíche com o conjugado da função de onda, né? No espaço K, vezes a variável que eu quero calcular a média, no caso é a variável K, vezes a função. Integro em K. Vai dizer, mas por que esse negócio aí? Bom, esse K é só um número, então eu posso multiplicar esses dois aqui. E aí isso vai dar a função de onda ao quadrado K dK integral de menos infinito a mais infinito. Isso aqui é densidade de probabilidade. Então, isso aqui é exatamente aquela definição de média que você aprendeu para variáveis aleatórias contínuas, né? Que você aprendeu lá em estatística. Ok? Ok, então, agora eu preciso dessa densidade de probabilidade, né? A gente já calculou aqui anteriormente, né? Essa densidade de probabilidade, ela está onde? Está aqui, né? Então, vou pegar isso daqui, copio e vou colar aqui, ó. Então, isso aí eu vou substituir lá na integral, né? Então vai ficar integral de menos infinito a mais infinito de K dK.
que isso vai dar? Então, agora é só fazer essa integral aí, né? Então, aqui eu tenho K igual a A ao quadrado sobre 2π elevado a meio. E a integral disso aqui a gente vindo agorinha, né? Como aqui é par e aqui é ímpar, isso aqui é ímpar, logo dá zero. Ok. Só que eu posso calcular também o que? A média de K quadrado. Quem é a média de K ao quadrado? A média de K ao quadrado, então aqui é K ao quadrado, K ao quadrado, K ao quadrado. Aqui, tira tudo isso aqui. Aqui é K ao quadrado dk. E aí quem é K ao quadrado? A gente tem uma fórmula, né? Pronta para isso. Que é essa fórmula daqui, ó. Né, que a gente deduziu em aulas anteriores aí. Só você voltar o vídeo, a gente fez essa dedução passo por passo, detalhadamente. Então aqui simplesmente vai ficar o quê? A ao quadrado sobre 2π elevado a meio vezes isso daqui, ó. Né? Deixa eu trazer para cá, porque não vai ficar muito espremido aqui. Eu preciso ajeitar aqui, né? Que tá. Esqueci de colocar o quadrado aqui. Aqui é o quadrado. E aqui é o quadrado. Então, vai ficar meio raiz de π sobre raiz de alfa ao cubo. O alfa é isso aqui. A ao quadrado sobre 2. Agora sim, né? É ao quadrado sobre 2. Aquela hora. Então fica a ao quadrado sobre 2. E aqui é o cubo. Então vai ficar A sobre raiz de 2 sobre raiz de π vezes 1 sobre 2 vezes raiz de π. Agora o que fica embaixo? É o A ao cubo, né? E o que vai para cima? O que vai para cima é o 2 raiz de 2. Agora sim, né? Aí corta esse com esse, corta esse com esse, corta esse com esse. E o que sobra? Aqui também posso simplificar, né? A ao cubo sobre A ao quadrado dá 1 sobre A ao cubo sobre A dá 1 sobre A ao quadrado. Aí divido esse aqui por esse. O resto tudo foi cortado. Então daí eu tiro que a incerteza ΔK é a raiz do média do quadrado menos o quadrado da média. Então, incerteza em K vai ser a raiz de 1 sobre A ao quadrado menos o Opa, mas agora que eu vi que eu cometi um erro aqui, né? Eu cometi um erro, porque aqui é K menos K0. Então não é a mesma fórmula, né? Ok? Não é a mesma fórmula. Então vamos pegar tudo isso aqui, vou parar onde eu parei, depois eu continuo.
Ok? Vamos dar uma ajeitada nisso aí. Depois eu volto aqui para ver o que dá para aproveitar daqui. Bom, se a fórmula é essa aqui, eu tenho que ajeitar essa fórmula, né? Vamos tentar melhorar essa fórmula, então. Menos infinito a mais infinito, o que vai mudar? É a menos alfa, só que eu tenho que fazer x menos x0. Tanto faz, o x0 é o k0 ali, tá? Se eu trocar k por x não vai mudar nada na integral, né? Aqui faltou um dx, né? Tá errado lá em cima. Agora que eu vi aqui, ó, copiando. Aqui eu vi que tá faltando um dx aqui, ó. Não sei se eu esqueci de colocar nos outros também, não, só aí, né? Ok. Tudo bem, isso acontece, né? Esqueci de colocar o dx lá. Então aqui tem um dx. E agora eu quero fazer isso aqui. Para isso eu tenho que fazer uma mudança de variável, né? Eu vou ter que fazer... isso aqui é, digamos, eu vou trocar por v aqui, ó. V. E aí como é que eu faço para ficar igual? É só fazer o v igual ao x menos x0. E aí dv igual a dx. E aqui, ó, x ao quadrado vai ficar o quê? Porque o importante é nem esse dv, porque o dv aqui claramente é dv dx, não tem problema nenhum. A grande questão aqui é que o x, eu passo cara para lá somando, ele vai ser o v mais x0, então vai ter um termo a mais, né? Porque eu posso escrever isso daí como integral de menos infinito a mais infinito. Poderia ter feito essa dedução, né, lá antes, mas tudo bem, agora faço agora. Então aqui vai ficar v mais x0 ao quadrado é a menos alfa. Aqui já posso trocar por v ao quadrado dv. Só que está atrapalhando esse x0 ao quadrado, né? Isso aqui eu posso decompor em 3, né? Integral de menos infinito a mais infinito de v ao quadrado é a menos alfa v ao quadrado dv, que é o que a gente tem. Ela pode ser decomposta numa segunda, que é 2x0v é a menos alfa v ao quadrado dv. E aí eu tenho aqui é ímpar. Isso aqui tudo, né? Ímpar, par. Então isso aqui é ímpar. Então isso aqui dá zero. E a última, que é o x0 ao quadrado. Eu já posso ter tirado aqui, né? x0 ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito. E aqui ficaria o que é a menos alfa v ao quadrado dv. Isso daqui é a função gaussiana, né? E isso dá o quê? Isso aqui também a gente já viu, é raiz de π sobre alfa, né? Então, se voltar lá naquelas fórmulas que a gente calculou, dá isso aqui. Então, a equação vai ter mais esse termo, né? x0 ao quadrado vezes raiz de π sobre alfa, né? Então, agora a gente pode escrever, então não aproveita quase tudo, né? O que vai mudar aqui? Então, isso aqui vai continuar. Porque a única coisa que aconteceu é que acrescentou esse termo, né? Então vai ficar isso daqui mais
K0 ao quadrado, raiz de π sobre raiz de alfa. Raiz de alfa. Quem é o alfa? O alfa aí é, como a gente viu, é a ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar raiz de a ao quadrado sobre 2. Então vai continuar tudo isso aqui. Só que eu vou ter o que mais? Eu vou ter a sobre raiz de 2, raiz de π, que vai multiplicar agora K0 ao quadrado vezes raiz de π. Isso aqui vai para cima, raiz de 2, esse de baixo, né? E raiz de a ao quadrado é a. Então vai cortar esse com esse, esse com esse, esse com esse, e vai dar K0 ao quadrado. Então aqui vai ficar mais K0 ao quadrado, menos K0 ao quadrado, né? Porque a média é igual a média que é igual a K0. Então fica K0 ao quadrado, raiz, aqui vai cortar, vai dar 1 sobre A, que é exatamente o que a gente tinha obtido, né? A gente já tinha obtido antes isso. Tá aqui, né? Ok, então a gente já tem essas certezas aí. E aí a gente já viu, né? Que delta P é H cortado delta K. Então vai ser H barra sobre A. Isso implica, então, que delta X, delta P é igual a sobre 2 vezes H barra sobre A, que é igual a H barra sobre 2, que é maior do que ou igual a H barra sobre 2, né? Ou seja, está no limite do princípio da incerteza. É o menor produto de certeza. Qual é a função de onda que tem o menor produto de incertezas possível? É a gaussiana, ok? O vídeo já ficou longo, e aí eu vou deixar a outra, que é não é muito longo, mas eu vou fazer com calma, nem que seja um vídeo mais curto, eu vou fazer separado o outro caso, né? Que é uma função de onda, que é uma função de onda retangular, ok? Então fica para o próximo vídeo.